Programa Med Saúde, um oferecimento Arte Farma. Tecnologia em manipulação. MHV Cardio, cuidando bem do seu coração. Estamos aqui para mais um programa com Cristiane Scatena, falando sobre os desafios da gestão da qualidade num laboratório de análises clínicas, que agora não é só clínicas, né? Nós falamos no final do primeiro programa, vocês partiram para a área de imagem. E claro, mudaram bastante o foco, incorporaram muitas coisas. Como é que surgiu essa ideia? Acho que veio dos próprios clientes, né? Tá. Na verdade. Ok, mas no começo era uma demanda, mas nada poderia ouvir a demanda e deixar, falar, olha, não é para mim. Como é que você chegou e pensou, juntamente com o seu sócio, não, vamos encarar? Como é que foi isso? Olha... Você ficou com medo? Muito. Acho que assim, no primeiro momento, o doutor falou, não vamos, imagina. E eu sou aquela assim, eu tenho aquela oportunidade, eu não gosto, acho que o desafio ele me toma. E eu olhava para aquilo e de repente caiu no meu colo aí um médico. Caiu no meu colo um médico. É muito engraçado isso. E a gente começou a fazer assim, parceria, eu não ganhava nada, né? Eu cedi o espaço, ele começou, ele trouxe equipamento, ele fazia tudo. Eu falei, beleza, estou aprendendo. Mas você vai encarar isso? Eu vou. É um desafio enorme, mas eu vou. Estou gostando da brincadeira. Na verdade, não é bem isso, né? A gente foi entendendo como é que funcionava. Eu tinha essa demanda dos clientes e eu comecei a entender. É uma outra maneira de enxergar, né? Porque você está com a visão do laboratório de análises clínicas. Sim. Agora você expandiu, você foi para um setor muito interessante, que eu particularmente utilizo bastante, que é o setor de vacinas, que esse é um desafio grande, que é entrar para a medicina preventiva. Aí já é uma outra área. Sim. Além do setor de vacinas, você foi para o setor de imagem. Então, você já tinha um nome construído na análises clínicas e que você estava entrando em outras searas. Isso é um desafio grande, né? Sim. Acho que a gente olhou muito para o lado da qualificação desses profissionais. Acho que isso foi um ponto-chave, né? E a primeira coisa que a gente ficou assim, como que a gente vai fazer isso? A gente já tem o nosso processo de qualidade, já tem o padrão de atendimento para o cliente, que eu acho que isso é um ponto muito importante. Claro. Né? Então, não se trata de quantidade, e sim de qualidade no atendimento. Não é aumentar a produtividade, não é isso, e sim entregar um diagnóstico com qualidade, com segurança, com confiança. Então, aí que foi o nosso olhar, né? Então, assim, desde o primeiro momento, eu fiquei preocupada, sim, mas eu fiquei assim, olha, o controle desse negócio tem que ser nosso, porque a gente tem um padrão de qualidade e de atendimento. Então, a gente começou a conversar e colocar esse padrão de qualidade de atendimento passando para o médico isso. Olha, é assim que a gente quer que seja atendido. A gente quer qualidade nesse diagnóstico. E como que foi selecionar esses médicos? Pois é, a gente foi pesquisando. A gente também teve algumas situações não muito agradáveis, como tudo. Como tudo, né? Mas rapidamente a gente recalculou a rota e falou, opa, aqui não vai dar certo, né? Porque começa pelo padrão de atendimento, né? Eu falo que você tem que estar alinhado. Então, o nosso time hoje, ela está muito alinhado com o padrão de atendimento, ela está alinhado com o padrão de qualidade, esses médicos estão todos capacitados, têm especialização. Hoje a gente tem radiologista, cardiologista, urologista, ginecologista, Sim. Então, são neurologista, é todo um time que está capacitado para poder entregar um bom resultado. Quando tem uma reclamação, é direto conosco. Né? Então, a gente vai atrás dessa reclamação, a gente conversa com o médico, pode ter? Vamos conversar, vamos ver o que é. Os nossos médicos entram em contato quando necessário, quando chamado, para o médico que foi o solicitante, para dar um suporte ou até para trocarem ideias ou até uma opinião daquele caso. Esses tempos, agora a gente teve uma situação que o médico falou, vou encaminhar direto para o hospital, chama uma ambulância. Então, assim, é dar realmente valor e colocar o paciente no centro. Eu acho que esse foi uma grande questão para nós. Então, assim, a hora que você começa a ir para essa seara, você fala, nossa, mas como é que eu vou tratar com esse monte? Não,
A gente vai sentar com a mesma cultura de qualidade que a gente tem para os exames. Então é isso que nos norteou, na parte da vacina e em todos os outros segmentos que a gente está colocando. Por isso que, assim, uma coisa é você estar contratando alguém, sim, e outra coisa é você estar inserido, né? Que esse médico esteja inserido na nossa cultura. Tá. Eu acho que isso foi um grande diferencial. Acho que foi um aprendizado que a gente teve, que eu não abro mão, né? Então, assim, nós que agendamos, nós que acompanhamos, a gente que está acompanhando esse paciente, a gente que dá o suporte, a gente que acompanha se tiver reclamação, a gente dá toda a estrutura para que o médico possa usar e a capacidade dele, a qualificação dele para suportar esses exames. Então, assim, eu acho que isso é a parte fundamental que a gente não vai abrir mão, da qualidade, porque faz total diferença. Porque se você não colocar o paciente como sua principal, ele é o principal, ele está no centro de tudo que a gente faz. Não foi por eles que a gente tomou a decisão de estar fazendo a vacina, os outros exames, e é pelo cliente mesmo, para dar acesso. Acho que a gente olhou para isso e falou, poxa, nós temos o nosso cliente que já está fazendo o exame ali com a gente, acredita no nosso trabalho, confia nos nossos profissionais. Então, sim, acho que isso nos dá segurança para caminhar e continuar investindo nesse segmento. Esse é um item importante. Você está emitindo diagnósticos, algumas patologias até com estigma social, né? E essas informações são sigilosas. Como é que você faz, então, com a questão da segurança da informação, a gestão da segurança da informação dentro do laboratório? Nós temos todo isso está regulamentado até pela nossa norma hoje do PALC que a gente tem, são itens importantes dentro da nossa regulamentação. Você tem toda uma estrutura de informática, de estrutura de software, de segurança, e a gente tem também hoje eu falo que a gente tem no nosso quadro um advogado, ele também é nosso funcionário, né? Porque eu tenho um DPO que ele está o tempo inteiro voltado para a segurança dos dados, né? Ele está seguindo as normas de LGPD, tá. Ele está o tempo inteiro trabalhando, treinando nosso pessoal e capacitando, além de toda a estrutura de tecnologia que a gente tem, o suporte técnico do pessoal, mas eu tenho esse advogado que ele está cuidando da política de segurança, da política da qualidade, ele está diretamente voltado para treinar e capacitar e auditar, né, nossos processos. Então, a LGPD no nosso laboratório ele é levado muito a sério. Então, outro dia eu ouvi, nossa, mas como vocês têm advogado? Para que isso? Não precisa. Gente, é uma lei que a gente precisa resguardar a confidencialidade, claro, né? E isso é levado a sério desde a hora que a pessoa entra lá. Não, ele já assina um termo de confidencialidade, mas não é só isso, né? Porque você tem muita informação, você tem o WhatsApp, você tem tudo. Então, a nossa equipe é treinada. Agora, no começo do ano, a gente teve uma semana só de treinamento para a parte da proteção de dados, né? Fizemos várias simulações, mandamos e-mail para as pessoas, falso e-mail, para ver se as pessoas clicavam. Então, assim, o advogado, ele trabalha... Eu falo que ele trabalha diariamente lá com a gente, fazendo um treinamento, acompanhando, auditando. Eu acho isso muito importante, porque você também tem setor de denúncia, onde se o paciente precisar, ele pode denunciar, o nosso colaborador pode também, então a gente também tem isso, porque é muito importante os dados dos pacientes, né? Os dados, a confidencialidade do laudo. Eu falo que esse tempo atrás a gente fez foi muito engraçado até, a gente fez uma sexagem fetal, que é uma coisa super delicada, né? De uma pessoa que é bem conhecida e nacionalmente, e assim, o pessoal falava, eu não quero nem saber. Ela falava, não, pode falar qual que é. Eu não quero nem ouvir. Então eu vi assim, o compromisso com a minha equipe em estar preocupado. Nossa, é secreto, né? E a pessoa em si não estava achando isso tão importante. Então eu falei, nossa, eu fiquei contente de ver o quão responsável as pessoas estavam em relação à informação, né? Sim. Porque é importante você resguardar e é lei, né? Então a gente leva isso muito a sério. A gente tem esse processo todo e a gente tem um DPO só para isso. Eu acho que tem reuniões semanais, tem várias coisas que são feitas para que a gente possa estar garantindo que isso é seguro. Além dos backups, várias coisas os nossos programas estão na nuvem, tem toda
Uma parte tecnológica que tem segurança também, que tem todos esses critérios para que você possa estar segurando a informação. Tem a política, está dentro do nosso site, todo o contato que é feito, a gente pede autorização para os clientes, acho que isso é muito importante. Tudo isso está gerenciado por uma pessoa responsável. Eu queria te perguntar também, uma das coisas que eu, como usuário do laboratório, eu gosto muito, que é a disponibilidade do médico ter acesso online aos resultados. Mas essa resposta você vai me dar no segundo bloco desse programa. Estamos aqui com Cristiane Scatena falando sobre desafios da qualidade na gestão de um laboratório de análises clínica /imagem /imunização e está crescendo, né? Não saia daí, nós voltamos num minuto. Hospital Veterinário Dog Saúde, ambiente acolhedor, onde seu animalzinho se sente em casa. Na recepção, é possível fazer novos amigos. Além do espaço para o atendimento dos cães, conta ainda com o espaço dedicado para o atendimento dos gatinhos, o Cat Saúde. Atendimento com muito carinho, com veterinários de plantão 24 horas por dia. E ainda, uma equipe de especialistas. Com uma estrutura completa e modernos equipamentos para exames, o seu animalzinho é diagnosticado no local e muito rapidamente. E ainda, conta com estacionamento coberto para o conforto e praticidade dos nossos clientes. Hospital Veterinário Dog Saúde, um lugar pensado para você e seu pet. Aqui, o seu animal faz parte da nossa família. Rua Rangel Pestana, 1178, Centro. Estamos de volta com Cristiane Scatena, falando sobre os desafios da qualidade na gestão de um laboratório de análises clínicas. Uma das coisas que eu particularmente, quando utilizo o serviço, gosto é de ter acesso online às informações. E vocês têm isso muito bom, né? Eu já tive a oportunidade de usar. Você pode fazer o acesso, claro que com senha, tudo isso, com toda a proteção dos dados que a gente falou no bloco anterior, mas vocês fizeram um grande investimento nisso, né? Hoje o médico tem acesso às imagens, ele tem acesso ao laudo, ele pode fazer quantas cópias ele precisar para o prontuário do doente, deixar digitalizado, imprimir, enfim. Essa é um dos marcadores de qualidade do laboratório, não é? Sim, a tecnologia ela é muito importante, porque ela te garante, né, otimizar processos e ela te garante também ser mais rápido, dar acesso à informação com segurança, né? Então hoje tem um sistema, o LIS, é um sistema que nos suporta lá, que consegue fazer só toda essa integração, né, com a parte de agendamento, com a parte de laudo, os resultados. Então isso nos garante uma maior confiança naquilo que a gente está entregando, né? E que tem mais segurança nos dados, né? Eu acho que é um bom investimento, eu acho que é um investimento em segurança, né? E em agilidade, porque isso também melhora a produtividade do nosso pessoal. Então, a hora que você está agendando um exame, por exemplo, inicia lá no primeiro contato e vou fazer um agendamento de um ultrassom. Ele agenda ele está agendando, pegando toda a informação. Esses dados já são... A recepção já consegue ter acesso e a hora que o paciente chega lá, ela já tem todo esse acesso das informações, está no sistema, ela já consegue converter isso em um cadastro, né? Facilita e, consequentemente, na hora de realizar o exame, ele já vai ter essa informação. Hoje os laudos são feitos, no caso do ultrassom, por exemplo, hoje é um QR Code, né? Que facilita para o médico, para ele poder ter esse acesso. Isso também fica nas nuvens, fica no nosso sistema. Isso garante, e eu acho que um ponto-chave, que eu sempre estou olhando para isso, a sustentabilidade, né?
Eu acho que é importante a gente olhar para a sustentabilidade e garantir, no caso, por quê? Porque você diminui o papel, né? Você tem a parte de tecnologia um pouco mais atuante, né? Sim. Mas você também garante uma sustentabilidade, porque você tinha lá processos de impressão, várias coisas que eram feitas, muitas vezes, eu lembro lá atrás, há muitos anos atrás, que os laudos eram todos impressos, né? Então a gente imprimia caixas de laudo, de papel que não se usava, a pessoa nem vinha buscar muitas vezes o laudo. Hoje, facilita pela internet. Então a pessoa tira quantas vezes quiser, né? Hoje a gente tem que garantir por 5 anos o laudo, então vai estar no nosso sistema, vai estar nas nuvens, a pessoa precisou, a gente vai ter como entregar esse laudo. Eu acho que isso é muito importante. Então, investimento em tecnologia é fundamental para diminuir erro, para otimizar, né? Eu acho que otimiza processos e garante a nossa sustentabilidade e facilita o acesso, né, das pessoas. Eu acho que cada vez mais a gente vai caminhar para isso. Segurança e comodidade, Comodidade, né? Exatamente. Essa pergunta que eu vou te fazer agora vale $1 milhão. E eu tenho certeza que você que está me ouvindo aí vai me dar razão. Como que um paciente pode saber se ele está usando um bom laboratório? Como é que ele escolhe, né? Como é que ele escolhe? Quais são os parâmetros, né? Eu acho que eu, como, né, usuária, você tem que olhar. Tem os requisitos básicos, ele tem alvará, né? Porque muitas vezes o paciente não está olhando isso, mas ele tem que olhar. Ele tem um selo de qualidade, porque hoje é uma grande diferenciação você ter um selo de qualidade. Quando a gente estava falando aqui, né? Hoje, 3,4% só dos laboratórios tem selo de qualidade, que pode ser um ONA, um CAP, um PALC, né? Um DIC. Então, tem que ter algum selo que normatize. Lógico, só o alvará serve? Também suporta o alvará, as normas, né, de vigilância, mas se você tem hoje um selo de qualidade, é um grande diferencial. Por quê? Porque você consegue manter todos esses padrões, você consegue ter uma padronização dos processos, você está fazendo investimento não só em processo, mas em tecnologia, em pessoas, em infraestrutura. Você tem um órgão que vai te regulamentar, você tem um órgão que vai te fiscalizar, são auditores independentes que vão vir no teu negócio. Só isso? Eu acho que assim, tem que olhar tudo, olhar como é que você é atendido, né? Porque se você tem uma cultura de qualidade, você é bem atendido, o paciente ele é olhado com carinho, ele tem um atendimento humanizado, a estrutura física, está seguindo as normas, porque hoje a gente tem norma para tudo, como a gente conversou, né? Está sendo seguido isso, então ele tem que olhar todo esse detalhe, ele tem que olhar, sim, como está sendo feito a coleta, como está sendo orientado, principalmente como que ele está sendo orientado. Está sendo orientado corretamente para realizar aquele exame? Porque isso é fundamental para um sucesso do resultado. Claro. A orientação clara, né? Você tem que olhar para todos esses fatores. Eu acho que assim, sem dúvida nenhuma, eu olharia para um selo de qualidade, porque eu tenho alguém que está me garantindo, né, um respaldo nessas normas. Esses programas de acreditação de qualidade, quais os principais e que vantagem tem de ter? Acho que parte a gente já falou, mas assim, né? Para laboratório, qual é o melhor? Acho que assim, tem um pouco a ver com aquilo que você quer, né, como laboratório, né? Então hoje a gente tem alguns bons selos de qualidade. Voltados para o laboratório mesmo, a gente tem 2. Um que é o DIC e o outro que é o PALC, tá? O DIC é da Sociedade de Análises Clínicas e o PALC é da Sociedade Brasileira de Medicina Diagnóstica. Então assim, por que a gente escolheu o PALC? Porque ele te suporta não só a parte técnica, ele disse todos os outros processos. Ele está preocupado com a sustentabilidade do laboratório, ele está preocupado com a parte de recursos humanos, ele está preocupado em verificar a parte financeira, ele está preocupado em verificar a parte das estratégias, ele está te suportando em todos os setores do laboratório. Então, acho que isso para a gente é muito importante. A segurança do paciente. Então, um LGPD aí que a gente está falando, eu tenho que ter. Mas em comparação, quando você olha para um outro selo que só olha para a parte técnica, ele não olha para o todo, né? Ele não é abrangente. Então, a nossa escolha na parte
do PALC foi por isso. A gente hoje tem o PALC desde 2013. A qualidade sempre foi, assim, sempre norteou o nosso trabalho. Então, desde 2013, a gente já tem o selo da qualidade do PALC. Por quê? Porque a gente entende que isso é importante para suportar todos os nossos passos de gestão. Porque ele te garante todas as etapas, né? Além do que eu falei, pré-analítico, analítico, né? Mas ele também dá uma visão de gestão de laboratório, porque o laboratório ele é importante, essa parte técnica, mas ele precisa ser sustentável. E eu acho que ele também nos apoia na parte do atendimento ao cliente, olha-se muito para o atendimento ao cliente, para a segurança, né? E toda essa jornada do paciente, ela é olhada ponto a ponto. Então, acho que isso que foi a nossa escolha, né? Porque a gente começa a ter uma abrangência maior do setor, que é o que a gente precisa. E quando eu vim olhar hoje para vir aqui, eu falei, gente, mas só tem 2%, só tem 192 laboratórios acreditados pelo PALC. É muito pouco. Então, né? Veja que eles são extremamente exigentes e justamente é isso que você que está nos ouvindo aqui deve procurar quando você vai procurar um laboratório para fazer os seus exames. Se ele tem algum nível de acreditação que vai garantir a qualidade e a segurança no processo dos resultados que serão depois disponibilizados para você. Como que a pandemia impactou a gestão da qualidade? Olha, que desafio, acho que para todo mundo, e na área da saúde acho que foi maior. Nós ficamos, né, todo mundo ficou isolado, tudo mais, mas além disso, para nosso setor, nosso segmento, a gente não tinha material para trabalhar, né? A gente não tinha reagente, a gente não tinha material mesmo básico, luva, a gente não tinha insumos, né? Então isso foi um desafio gigante. As pessoas com uma pressão... Ter que trabalhar sem ter com o quê, né? A gente teve, eu acho que aí faltou, né? A pressão com as pessoas, o nosso profissional também estava super pressionado, né? E aí, de verdade, você olha para isso e fala, quanto é importante você ter um processo de qualidade. Por quê? Você está bem estruturado para enfrentar com mais tranquilidade, porque os processos estavam estruturados. Eu tinha material para trabalhar? Sim. Eu estava planejada por um certo período. Então, assim, a gente conseguiu suportar, porque a gente tinha uma estrutura de gestão muito bem, eu falo que assim, bem estruturada. Eu lembro que no começo a gente falou, nossa, o que eu faço? Eu falei, pode se preparar para 6 meses. As pessoas falaram, você tá maluca? Eu falei, não, 6 meses. A gente tem que ter uma estrutura para 6 meses. E aí eu vejo quanto é importante. Pós-pandemia, muitos laboratórios fecharam. A gente enxerga aqui na cidade, eu posso até citar, teve 2 laboratórios que fecharam. Por quê? Porque não estava investindo em qualidade, não estava estruturado, não estava com uma gestão estruturada nessa parte também. E como teve laboratórios aqui também, que depois da pandemia investiu em qualidade. Que bom, entendeu que era importante, né? Sim. Então acho que assim, isso faz total diferença. Quando você tem uma gestão de qualidade, uma gestão estruturada, que te garanta alguns processos, você passa... Lógico, com dificuldade, como essa, mas você consegue sobreviver, né? Estamos finalizando esse programa com a minha querida Cristiane, falando sobre desafios da qualidade na gestão de um laboratório de análises clínicas. Mas, claro, eu não vou deixar ela embora sem gravar o 3º programa e eu te convido para assisti-lo. Canal 25 ou 525 NET. Você sabe, o Med Saúde é o seu encontro semanal com a saúde e nós esperamos você. Programa Med Saúde, um oferecimento Arte Farma, tecnologia em manipulação, MHV Cardio, cuidando bem do seu coração.